Oi gente, tudo bom com vocês? O meu nome é Evelyn, a Cenourinha, e tá começando mais um vídeo aqui nessa bagaça. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fui disso pra isso. Meu Deus, a minha autoestima agradece. Então fica no vídeo até o final se você tá sofrendo aí com essas espinhas, não aguenta mais, já tentou de tudo. Senta a bunda aí, se você gostar desse vídeo já sabe, né? Deixa bastante o seu like, se inscreve nesse canal e me segue lá no Instagram que tem várias dicas legais. Esqueci meu arroba, gente. Como que é mesmo? Cenourinha Oficial. Nossa, gente, tem um branco. Então, como vocês viram, eu sempre tive um problema muito grande com espinhas e isso vem agravando cada vez mais. E antes de eu falar pra vocês sobre esse tratamento que eu fiz, que é um tratamento tópico, eu tenho que ressaltar que eu fiz outros tratamentos e eu não tive resultado, tá? Por quê? Quando você faz um tratamento tópico, você tá resolvendo o problema superficialmente. Então, a partir do momento que você para de aplicar o que você tá aplicando na sua pele, ele não dá mais o efeito. Você precisa resolver o problema de dentro pra fora. Só que eu já fiz isso, eu já tomei anticoncepcional, que resolvia o meu problema por um período, depois eu tinha que trocar o anticoncepcional. Fiz tratamento com o Roacutan também, que é um medicamento extremamente forte, você tem que assinar um termo de responsabilidade, porque ele não é brincadeira. Fiquei com a pele bonita um ano, só que as minhas espinhas voltaram e voltaram bem pior. Então assim, pra vocês entenderem, eu comecei com o anticoncepcional pra regular a questão do hormônio, e aí consequentemente minha pele ficaria mais bonita, porque a minha questão mesmo era hormonal. Só que não dava certo, durava um tempo, só que depois a acne voltava e eu não gostava do efeito colateral que tinha a pílula no meu corpo e eu decidi parar. E aí foi quando eu comecei com o Roacutan, que também não deu certo e eu fiquei muito chateada porque na minha cabeça, se o Roacutan não deu certo, nada daria. E aí eu comecei a desistir, eu simplesmente desisti. E aí quando eu comecei a criar conteúdo, eu lembro que uma das coisas que o pessoal mais reparava era a minha pele. E isso me deixava muito chateada porque eu já tinha tentado de tudo. E muitas vezes eu lia comentários pesados, do tipo assim: nossa, pra que passar tudo isso de maquiagem? Sua pele tá feia, vai cuidar da sua pele. Vai fazer um tratamento, sua pele é feia. Então assim, aos pouquinhos que eu fui lendo isso, eu fiquei muito chateada e foi quando eu comecei a fazer muita coisa pesada na minha pele. Eu usei de tudo que você pensar na minha pele, coisas que não eram feitas pro rosto, coisas assim prejudiciais pra pele, eu fiz nessa busca da pele perfeita. E eu posso dizer pra vocês que isso afeta muito a autoestima da gente e por isso que eu tô aqui pra contar um pouquinho mais sobre a minha experiência e o que deu muito certo pra mim, pra ver se pode te ajudar também. Eu espero muito que te ajude, porque eu sei como é difícil, eu sei como é esse desespero, eu entendo isso, eu mesma cheguei no nível que foi assim, gente, olha, foi a gota d'água pra mim. Eu realmente parei e pensei, o que eu tô fazendo com a minha pele? Na última loucura que eu fiz, eu apliquei um produto de cabelo da minha pele, um produto alisante na minha pele, e a minha pele queimava e eu achava que tava melhorando, e gente, minha pele toda queimada, descamando, horrível, e pra mim tava dando certo porque a espinha tava secando. Sério, gente, eu cheguei nesse nível. E aí foi quando, no desespero, eu parei de usar isso que eu tava usando, porque minha pele tava ficando extremamente queimada e todo mundo tava vendo que não tava fazendo bem. Eu decidi mudar e procurar produtos específicos pra minha pele. Então, bichinha, depois de quase queimar a cara inteira, eu decidi investir. Eu falei, cara, eu preciso comprar uma pomada. E como eu já tinha testado de tudo, a única que eu lembrava no momento era a Acnase. E aí eu pedi pro meu cunhado comprar pra mim, com o meu último vintão, pra vocês terem uma ideia. Eu falei pra ele, vai comprar essa pomada aqui. Só que o bonito foi e comprou a pomada errada. Ele chegou em casa com uma pomada chamada Acnesil. Eu sei que é muito parecido o nome e na época eu fiquei muito chateada com ele porque era meu último dinheiro. Na época, o meu dinheiro, o meu salário era contado e esse dinheiro que eu tinha separado pra pomada era o único que eu tinha. Então não tinha como eu recomprar e comprar a pomada que eu queria. E aí eu falei, cara, eu vou ter que usar essa aqui mesmo. E eu fiquei muito brava, eu fiquei um mês usando ela brava. Aí no final do mês, eu não acreditei, gente. Eu falei assim, ainda bem que eu continuei usando. Porque, gente, eu fiquei apaixonada por essa pomada e desde então eu continuei usando ela. Tem 2 anos que eu uso essa pomada.
Quem diria, né, meu povo? E tá aqui, gente, a pomadinha milagrosa que fez a diferença na minha pele. Essa pomadinha chama Acnesil, ela é uma pomada em gel. Ela tem uma textura mais pomada mesmo. Ó, vou colocar uma quantidade aqui e o medo, né? Ela tem essa textura mais ela tem essa textura em pomada, mas ela é em gel mesmo, porque a sua pele, ela absorve o produto, ó. Você vai aplicar e conforme ela vai secando e você vai espalhando, a sua pele absorve e ela some na sua pele. E por isso que ela tem um resultado muito legal, você consegue sim ver uma diferença na sua pele. Essa pomada, ela é super acessível, você encontra em qualquer farmácia, ela tem em torno de 15 a 20 reais, não precisa de receita, mas não é por causa disso que você não tem que ter cuidado, tá, gente? Porque ela é forte sim, você tem que usar com moderação, tá? Até porque se você não cuidar, além de você ter uma espinha, você vai ter uma espinha e uma mancha na cara. Qual foi a minha experiência usando essa pomada? Pra ser bem honesta com vocês, eu fui sentir realmente que minha pele mudou a partir do segundo mês. Mas no primeiro, eu vi que a minha pele tava ficando legal e se eu persistisse, ela ia ficar cada vez melhor. E foi isso que eu fiz, eu usei durante muito tempo. Agora eu vou mostrar pra vocês na prática como é que funciona essa pomada em mim, porque eu fiz o teste pra vocês. O que eu sinto na minha pele? Quando eu tenho alguma espinha, eu sinto que ela dá uma aumentada e logo em seguida ela inflama. Eu já fiquei com uma espinha inflamada há mais de uma semana, gente. Então é muito tempo que eu fico com aquela espinha dolorida, inflamada, vermelha. Então nesse dia eu tava começando a ter uma espinha. Eu olhei aquilo e fiquei, olha que ela já tá inflamada. Isso aqui pra virar aquele inchaço é rapidinho. E aí o que eu fiz? Já passei a pomada, entendeu? Já passei a pomada. Depois de 2 dias, minha pele ficou assim. No dia 13 a minha pele tava assim, no dia 15 a minha pele já tava assim. Então eu sei que essa pomada dá resultado, ela seca a pele, você sente que a espinha ela seca. Pra vocês terem uma ideia, aparenta que eu espremi ela, mas eu não espremi a espinha. Então quando eu passava a pomada no outro dia, parece que ela desinflamava, ela ficava menos vermelha, ela ficava menos inflamada e ela ficava com um aspecto mais sequinho, ela secava mais rápido. Então é isso que eu senti usando essa pomada. Mas uma das coisas que é muito importante ressaltar na questão da aplicação, você tem que ser leve, não precisa passar em excesso, porque como eu falei pra você, ela tem esse efeito de secar a espinha. Então se você usa o medicamento em excesso, ele vai ressecar a espinha e vai ressecar a sua pele em volta. Então já aconteceu do que? Eu passar em excesso, porque eu queria que a espinha secasse mais rápido, ela realmente secava, só que a pele secava tudo junto. Adiantava ficar com aquela pele toda descamando, toda fedorenta, feia? Não! Então hoje em dia eu penso que é muito melhor você ir com paciência, secando a espinha com moderação, com cuidado, do que passar bastante e virar aquele trem feio. Então passe pouco produto, porque senão sua pele vai ficar extremamente irritada. Nada em excesso faz bem, não é mesmo? Então eu já ouvi meninas que falou assim pra mim, ai Evelyn, eu tive reação alérgica. Muitas vezes não foi uma reação alérgica, foi uma reação que o produto teve na sua pele porque você usou em excesso, entende? Ai, mas Evelyn, eu não passei muito e a minha pele tá ardendo, o que tá acontecendo? Então, tem pessoas que têm a pele extremamente sensível. Como eu falei pra vocês, esse medicamento ele é bem forte. Eu que tenho a pele grossa, que já aguentou de tudo, bichinha, eu não sinto isso, a não ser que eu use bastante pomada. Passo muito assim, aí eu sinto um ressecamento, ele fica meio assim, sabe? Mas não a ponto de queimar a minha pele. Tem gente que acontece isso, a pessoa fica com um aspecto de ardência na pele, porque tem a pele super sensível. Se você tem a pele sensível, você pode pular um dia. Por exemplo, um dia sim, um dia não, você faz a aplicação da pomada onde você tem espinha. Porque você vai conseguir secar a sua espinha e não vai deixar a sua pele feia, tá? E não vai machucar a sua pele. Então o truque pra quem tem a pele sensível, quem tem uma irritação maior, é pular. Fazer dia sim, dia não usar muito produto, usar com moderação, que aí você tem um efeito muito legal. Como que é feito a aplicação? A aplicação deve ser feita à noite, tá? À noite, vou deixar claro aqui, à noite. E você tem que usar um hidratante. Ai, mas Evelyn, eu tenho a pele oleosa, eu vou usar hidratante? Tem que usar, principalmente
principalmente quando você usa um medicamento que resseca a pele, né, que ele deixa a pele mais seca. Então você precisa sim hidratar a sua pele. Eu recomendo pra você que tem a pele oleosa investir em hidratante com toque em gel, porque ele tem uma pegada mais sequinha, você vai sentir que sua pele vai parecer que você nem passou hidratante, vai ficar com um aspecto bem bonito e você vai conseguir hidratar ela. Então é isso que eu falei pra vocês, você vai passar seu hidratante com toque em gel, tá? Pra você que tem a pele oleosa, e aí você vai aplicar a pomadinha em cima do hidratante mesmo, onde você tem espinha, tá? Então, onde você tá vendo que vai surgir uma espinhazinha, você aplica a pomadinha, tá? Então, massageando assim, você vai aplicando e deixa, que ele vai secar sozinho. Eu mesma, quando eu vejo que tá querendo dar uma espinhazinha, porque ela começa meio sutilzinho, né? Parecendo um cravinho, do nada ela fica imensa. Então, eu fico cuidando. Quando eu vejo um pontinho, tá querendo dar uma espinha, eu já tomo na cara, já passa a pomada, faz aqui, ó, meu skincarezinho, já aplica ela aqui, e aí pronto. No outro dia já não tem espinha pra contar a história. Então você aplicou seu hidratante, aplicou sua pomadinha só onde tem acne, você vai dormir normalmente, no outro dia você vai lavar o seu rosto com o seu sabonete mesmo, vai aplicar o hidratante em gel de novo e vai vir com um protetor solar, tá bom? Porque o que acontece? Esse tipo de medicamento, se você não usa protetor solar, pode queimar a sua pele. Já aconteceu o quê? De eu passar a pomada num dia, no outro dia eu lavar o rosto e esquecer de passar o protetor e tomar um pouquinho de sol. E aí eu vi que a minha pele ficou, eu passei aqui onde tinha uma espinha e ela ficou rígida, ela ficou meio repuxando assim, ó. Então não é legal, use protetor, tá bom? Porque senão você vai ter um efeito indesejado aí na sua pele. Inclusive, se acontecer da sua pele ficar mais ressecada e aí você ficar tipo assim, meu Deus, tá com uma aparência feia, troca o hidratante por um tempo. Por quê? Esse hidratante com toque mais em gel, ele não é capaz de nutrir totalmente a nossa pele. Então, quando a pele está extremamente seca e sensível, é legal você dar uma boa hidratada. Então, Evelyn, eu passei em excesso, começou a ressecar aqui. O que eu faço? Tem esse hidratante aqui da Neutrogena, ele também é bem baratinho, tá em torno de 20 a 30 reais. Eu peguei na promoção, tava 27 e eu gostei bastante. Ele dá um efeito mais hidratante, mas pra gente que tem a pele oleosa, ele não deixa aquela pele sebosa. Por exemplo, o Nivea da vida, que é super nutritivo. Então ele dá uma quebrada, dá uma hidratada sem deixar a pele cebosa, que é o que a gente gosta, né? E uma observação, você não precisa passar no rosto todo. Você pode passar seu hidratante em gel e aí você vem com ele só passando onde deu uma ressecada. Porque a pomada você vai passar só onde tem espinha. Então às vezes acontece de ressecar só algumas partes que você passou a pomada. Eu passei a pomada aqui, aí ele vai ficar ressecado aqui. Aqui vai continuar normal, né? Então você vem, passa seu hidratante aqui, normal, em gel, e aqui você passa o hidratante mais nutritivo. Nossa, quase buguei aqui. O hidratante mais nutritivo pra tirar essa secura do deserto que tá aqui, porque realmente resseca, bichinha. Às vezes se você passa em excesso, vai ressecar. Então é isso, gente. Foi esse meu vídeo. Em breve eu vou falar um pouquinho sobre a minha rotina de skincare pra vocês entenderem como é que funciona esse passo dentro da minha rotina. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui no comentário que daí no próximo vídeo eu consigo responder essa dúvida aí de vocês. E é isso, gente. Beijinho, beijinho. É nóis! E eu espero que ajude, hein, amiga? Vamos na fé! Que vai sim ajudar, vai acabar com essas espinhas chatas. Então, tchau!